Olá, pessoal. Hoje nós vamos assistir a primeira aula do nosso projeto, que tem como título Folclore Brasileiro. Eu sou a professora Flávia e estou aqui para dar aula a vocês, alunos do segundo ano da Escola Estadual Professora Maria Augusta da Trindade. Então, sabemos que dia 22 de agosto é o dia do folclore. Mas então, o que é folclore? Folclore é o conjunto de todas as tradições, lendas e crenças de um país. O folclore ele pode ser percebido na nossa alimentação, na nossa linguagem, ou seja, no modo como a gente fala, no artesanato, a partir da nossa religião e até mesmo nas nossas roupas, o tipo de roupas que a gente utiliza, usa no nosso dia a dia, certo? Tudo isso faz parte do folclore, toda e qualquer manifestação cultural que nós, pessoas, apresentamos na sociedade. Mas então essa palavra ela veio surgir a partir do um vocabulário antigo, de dois vocabulários antigos, onde folk, que em inglês significa povo, em português, né? E lore, que vem significar conhecimento. Assim sendo, juntando o folk mais o lore, ficaria folclore, e aí no caso é até escrito com K. Mas hoje em dia nós escrevemos o nome folclore, ao invés do K, a gente substitui por C. Mas de qualquer jeito tem a mesma pronúncia, folclore. E vai significar o que eu já tinha falado anteriormente, né? Conhecimento popular. Mas então, para que vai servir o folclore? O folclore é o modo como o povo tem para compreender o mundo em que vive. Conhecendo o folclore de um país, podemos compreender o seu povo e assim conhecermos ao mesmo tempo parte da sua história. Mas para que um certo costume seja realmente considerado folclore, dizem os estudiosos que é preciso que este seja praticado por um grande número de pessoas e que também tenha origem anônima. O interessante, meu povo, que quando eu digo essa origem anônima, é o seguinte: é algo que a gente conhece, todo mundo conhece, porém ninguém sabe quem criou, quem inventou. Foi passado de geração para geração, a partir mesmo da nossa fala, do nosso jeito de se vestir, do nosso jeito de comer, certo? Então, tudo isso são conhecimentos populares que são passados de geração para geração, porém a gente nunca sabe quem foi que inventou. Por exemplo, quem sabe quem foi que criou a história da mula sem cabeça? Ou ainda, quem sabe quem foi a primeira pessoa aqui no nosso Nordeste que inventou, por exemplo, uma comida muito típica daqui, a nossa carne de sol, certo? Então, isso tudo são coisas que nós conhecemos, porém são coisas anônimas, ou seja, a gente não sabe quem foi que criou, quem foi que inventou, tá bom? Então, pessoal, vamos para a nossa atividade. Então, o que é que eu quero de atividade de vocês? Com suas palavras, grave um vídeo explicando o que é folclore e também dê um exemplo, certo? Então, vocês vão dizer do modo de vocês, do jeito que vocês queiram falar. Vocês vão me explicar o que é folclore e ainda vai me dar um exemplo, né? Eu já falei aí, né? Lá no início eu venho explicar o que é folclore, não é? Tem as religiões, tem o nosso modo de se vestir, o nosso modo de comer, o nosso modo de falar, tudo isso são coisas típicas de um povo, de uma população. Então, eu quero que vocês deem um exemplo, vocês vão me apresentar algo que seja folclore, tá bom? Então, vão me dizer o que é e, além disso, vai me dar um exemplo. E nas próximas aulas a gente continua e eu vou destrinchar, digamos assim, né? Vou trabalhar com vocês o que é folclore, parte por parte, dando exemplo, dizendo o que é, dizendo para que serve cada parte do nosso folclore, tá bom? Então, espero que todos façam e, por favor, mandem um vídeo para mim, tá bom?